Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Mote Digital. Eu sou a Luísa e hoje a gente vai falar sobre um assunto que bastante gente tem entrado em contato, tem mandado e-mails querendo saber mais, que é justamente métricas e KPIs. Eu sei que bastante gente tem vontade de sair correndo e se desesperar quando ouve falar nisso, né? Principalmente se você vem da área de comunicação, que nem eu, né? A gente que costuma fugir de números como o diabo foge da cruz. Mas não precisa se desesperar, ok? Então, a gente tem algumas coisas que facilitam bastante a compreensão dessas métricas e KPIs, e a primeira delas é uma recomendação que eu vou dar aqui para vocês. Se você está vendo esse vídeo dentro do blog da Mote, ótimo, significa que você já está no artigo que fala sobre métricas e KPIs. Agora, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, clica aqui embaixo no link que tem aqui na descrição, que você já vai encontrar o nosso artigo, que tem mais informações, tem mais detalhes sobre métricas e KPIs, principalmente grupos e objetivos, que a gente vai falar mais pra frente nesse vídeo. O artigo serve de um complemento muito legal. Recomendo que você dê uma passadinha lá, ok? E deixa um comentário também, né? Deixa seu comentário aqui no vídeo, deixa um comentário lá no blog também. Esses comentários sempre são bem-vindos, certo? Então vamos começar. E a gente começa do menor pro maior. Por quê? Quando a gente tem uma coisa chamada Key Performance Indicators, ou seja, né, os indicadores-chave de desempenho, a gente precisa dar alguns passos e observar a origem disso, ou seja, as métricas. O que é uma métrica? Métrica é tudo aquilo que pode ser mensurado. Então, como você já deve imaginar, no marketing digital a gente mensura bastante coisa. Então, é normal que muita gente acabe, né, se descabelando e ficando bastante preocupada sobre o que medir e que conclusões tirar dessas medidas. Então esse vídeo vai ajudar a esclarecer um pouquinho esse tipo de coisa. Espero que você tenha menos pavor de relatórios e compreenda melhor as sacadas que a gente pode tirar desses números. Bom, a gente precisa... Parece bobo, né, a gente falar sobre o que é uma métrica, porque isso está tão já preso, né, nos nossos conceitos de marketing digital que a gente acaba esquecendo de onde vem. Então, como eu falei, métrica é tudo aquilo que pode ser mensurado. É a menor unidade desse processo todo, tá certo? E assim, quando a gente começa a querer entender melhor uma métrica, só aquela informação sozinha já não é mais o suficiente. Se eu quer ver um exemplo, o total de curtidas na minha página, o que isso responde para mim de forma estratégica, né? Qual que é o reflexo estratégico disso para mim? Ok, eu vou começar a observar se eu tenho uma boa audiência ou não, e assim por diante. Mas esse número sozinho não me diz muita coisa para o meu negócio. Porque, ok, eu posso ter lá meus 20 mil, 21 mil fãs, 200 mil fãs, quantos fãs eu quiser. Mas quantas dessas pessoas são meus clientes? Né? E se são meus clientes, quantas dessas pessoas estão engajadas? A gente pode fazer uma série de perguntas aqui. E aí é que a gente precisa observar para outras coisas. Então vale a pena a gente tomar alguns cuidados. O maior deles, eu diria, é com uma coisa chamada métrica de vaidade. Tá? O que são essas métricas de vaidade? Então, como eu acabei de falar, são métricas que sozinhas não explicam muito do problema pra gente. Ou seja, alguns exemplos, tá? Curtidas, coraçõezinhos no Instagram, coraçõezinhos no Twitter, retweets, menções, né? A menção até a gente consegue ter uma ideia um pouquinho mais qualitativa, né? Porque as pessoas, se estão mencionando a nossa marca, elas estão colocando isso num comentário, então a gente consegue observar um pouco melhor. Mas, de maneira geral, esses números são métricas de vaidade, porque não explicam muito em profundidade pra gente o que está acontecendo ali. Outra coisa, clique. Clique, todo mundo, né, entende isso como uma medida importante para o negócio. A gente precisa de clique, afinal você chegou nesse vídeo com algumas séries de cliques, né? Você vai ler o artigo lá no blog com alguns outros cliques, né? Um clique, na verdade. Mas por que o clique é uma métrica de vaidade? Porque, de novo, sozinho ele não explica muita coisa. Se eu chegar para você e apresentar um relatório dizendo, olha, nesse mês aqui eu tive 2 milhões de cliques. Parabéns, é clique pra caramba. Mas o que isso, né, agrega? O que isso significa? Se você tem um e-commerce, né, você quer, né, eu tô pensando aqui radicalmente, a gente quer diminuir o número de cliques da pessoa até que ela encontre o produto. Esse é o caminho ideal. Né? Então, se você tem muitos cliques, isso pode ser um problema. Nem sempre ter muito de uma coisa é bom. Né? Outra coisa, page views, tá? E aqui, né, só deixando bem claro, page view, para quem está chegando agora, é diferente de visitante único. Então,
Toda vez que você visita um site, você, né, uma vez só, você é um visitante único. A partir do momento que você visitou esse site e viu 2, 3, 4 páginas lá dentro, você corresponde a uma visita única com 3, 4 visualizações de páginas, ou seja, page views. Então, os page views, de novo, sozinhos, eu sempre gosto de bater muito nessa tecla para que fique bem claro. Tá, o page view, assim como as outras métricas que a gente já falou aqui, é uma métrica de vaidade, porque ele sozinho não me diz muita coisa, certo? Então, um page view, os page views, eu posso ter, sei lá, 10 milhões de page views no meu site. Mas se eu não fizer uma relação disso com outro dado, é uma métrica bastante rasa, né? Então, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. E outros 2 exemplos, só para você fechar uma listinha aí, o alcance pago ou orgânico. Eu sei que é uma métrica importante para a gente saber o quão bem a nossa página está repercutindo no Facebook, tá? Ou em outros canais. Mas não se prenda só nisso. Sempre procure complementar essa métrica com outra informação, certo? E por fim, né, aqui é um pouco polêmica essa outra métrica de vaidade que eu separei aqui, que é a taxa de rejeição, tá? Taxa de rejeição, primeiro, é um pouquinho complicada essa tradução, porque muita gente, muito cliente se assusta quando você fala sobre taxa de rejeição. Ele vai pensar, opa, então eu tô te pagando, você agência ou você freela, pra me dar uma taxa de rejeição? Como assim? Eu gosto muito mais de entender essa métrica, né, em inglês, como eu já falei nos outros vídeos aqui, que seria o bounce rate, ou seja, né, aquelas páginas que tiveram, né, só uma visita e nessa visita não houve nenhuma ação, não houve nenhuma interação, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a taxa de rejeição mais pra frente nesse vídeo, mas só, né, adiantando um pouquinho, dando um pequeno spoiler aí pra você. Tá, legal. Beleza, Luísa, eu já entendi o que é uma métrica, eu entendi o que é uma métrica de vaidade. Agora, que diabo é um KPI? Né? Então, como eu já falei, é o Key Performance Indicator, né? Um indicador-chave de desempenho. Então, como todo indicador, ele vai condensar algumas métricas para explicar pra gente alguma coisa que esteja acontecendo. Então, uma coisa que é importante a gente falar sobre indicadores também é que, dependendo do tipo de conta que a gente faz, e se você for pesquisando mais a fundo, você vai descobrir que existem indicadores que são compostos por mais de, 5 métricas, né? Então, toda vez que a gente condensa a informação, a gente perde um pouquinho o poder de explicação dessas coisas. Mas não precisa se desesperar. Para termos de uma observação, uma orientação rápida do que fazer, isso te ajuda bastante. Pelo menos você não fica perdido, né, querendo descobrir o que está acontecendo com o seu negócio. Bom, um KPI, como eu acabei de falar, são os indicadores-chave do seu desempenho. Então, você vai observar, você vai recorrer a esses dados para entender melhor que rumo o seu negócio está tomando e que medidas você tem que tomar para corrigir caso esse número não esteja bom. Então, vale, né, a gente lembrar que esses KPIs, esses indicadores de desempenho, eles estão diretamente atrelados ao objetivo, certo? E esses objetivos, né, têm a ver com os seus objetivos de negócio e você tem que, né, saber fazer essa relação entre os seus objetivos de marketing digital e objetivos de negócio. Porque de nada adianta você ter lá 1 milhão de curtidas na sua página de Facebook com um baita alcance, né, um engajamento sensacional, se isso não tem uma correspondência nos seus objetivos de negócio. Então é importante você fazer essa relação, ok? E aí, já que a gente está falando também de objetivo, dá uma olhada lá no artigo desse blog, no artigo relacionado a esse vídeo, né? Então, se você já está no blog, legal, é só descer um pouquinho a página, você vai me ouvindo aí. Tem uma tabela nesse artigo que vai relacionar os principais KPIs para cada objetivo de negócio. Então, para cada objetivo de marketing digital. Então, a gente tem lá exposição de marca, geração de leads, receita, fidelização. Tá? Então, a gente tem esses objetivos, tá? E com seus respectivos KPIs ali. Tá? Só que vale a pena a gente destacar uma coisa aqui. 2 coisas, aliás, né? Primeira delas, métricas de vaidade não significa que você não deve parar de observar esses números, ok? Se eles forem de alguma forma relevantes para você, pelo amor de Deus, acompanhe, mas só lembre que sozinhos eles não vão explicar muita coisa. A segunda coisa é que
se você, você não precisa ficar tentando decifrar cada métrica, cada indicador, certo? Você só precisa focar naqueles que são relevantes para o seu negócio. Se você tentar decifrar tudo que está disponível na internet, vai precisar de umas 3 ou 4 vidas para dar conta disso, tá? Então, lembre-se, preocupe-se com o que está relacionado ao seu negócio, ok? Poupe tempo, tá? Então, como eu falei, no artigo a gente tem uma tabela que já mostra pra gente os principais KPIs de marketing digital, né? E esses vinculados aos objetivos de marketing digital, e isso está bem relacionado a um outro assunto, né? Que é a definição de metas e objetivos. Então, como que você faz a tua definição de objetivos e metas? Tem gente que acorda, abre a janela, olha para fora e, opa, eu quero ter 200 mil visitas no meu site nessa semana. Calma lá, segura a onda, porque a não ser que você faça alguma coisa extraordinariamente maluca e milagrosa, depois você me conta o que foi isso, você não vai atingir essa meta. Então, uma das maiores frustrações que a gente vê aí de quem trabalha com marketing digital é justamente problemas com definição de metas. Às vezes o nosso chefe definiu uma meta muito estranha e aí quem sofre é a gente. Então, para a gente acabar não se empolgando demais e criando metas que a gente nunca vai conseguir alcançar ou que são muito complicadas, existe uma metodologia chamada SMART, né? Já falei dela algumas vezes lá no blog, você já deve ter visto. Para quem não viu ainda, tá nesse artigo também, e eu vou falar um pouquinho delas aqui. Então, SMART, né, é uma sigla, né, além de significar esperto em inglês, nesse caso é uma sigla que se refere a, vamos dizer assim, 5 regras para que você defina metas que sejam cabíveis, que sejam execuíveis, tá? Execuível é uma palavra bonita, né? Eu falo essas coisas de vez em quando. Bom, a gente começa com a letra S, tá? E aqui na nossa tradução para o bom português são as as metas específicas, tá? Que vem do inglês specific, né? Que começa com um S, aqui a gente coloca, né, como específicas. Então, assim, em vez de você dizer que você quer ter mais visitas no seu site, especifique, né? Coloque uma meta mais realista, uma coisa mais que você consiga identificar o que precisa ser feito para atingir essa meta. O que você quer que as pessoas façam, né? Então, coloque ações finais. Em vez de dizer, quero mais visitas no meu site, diga, eu quero mais downloads de um e-book, eu quero mais clientes, né? Então, se você trabalha com produtos digitais e tem o e-commerce, alguma coisa desse tipo, mais visitas, querendo ou não, podem sim significar mais clientes. Outra coisa, as suas metas precisam ser mensuráveis, né? Então não adianta dizer, eu quero um unicórnio no fim do mês, porque, né, ainda assim você está medindo um unicórnio, mas é complicado, né? Como é que você consegue isso, né? Primeiro você tem que criar um unicórnio para poder mensurar esse unicórnio. Bom, quando uma meta é mensurável, né, você tem que entender que ela, né, você tem que ter um caminho lógico para chegar até ela. E isso acontece de uma maneira bem objetiva. Então, trace o caminho que a pessoa deve, né, que o seu visitante deve seguir dentro do seu site para que você atinja essa meta, ok? Então, assim, como cada atividade que a gente tem dentro do marketing digital é muito mais fácil de ser mensurada, você não deve encontrar muitas dificuldades nisso, mas lembre-se, tem que ser mensurável, certo? Outra coisa, as suas metas têm que ser atingíveis. O que isso significa? Significa uma coisa muito simples, pé no chão, tá? Começa devagar, ninguém, né, vai da noite pro dia conseguindo 1 milhão de visitas orgânicas no Google. É um processo lento, né? O Google demora pelo menos de 3 a 6 meses para indexar o seu site e começar a trazer visitas orgânicas, tá? Dependendo do seu nicho. Então, tenha isso bem claro, tá? Outra coisa, a letra R, relevância. A gente já falou um pouquinho sobre relevância, mas não custa lembrar aqui, né? Essa meta é realmente importante para você, né? Tem um artigo num blog que eu gosto bastante do indiano, acho que já comentei dele com vocês, é o Avinash Kaushik, né? Se vocês procurarem lá no Google por 3 camadas de So What, né? 3 layers of So What, eu vou colocar o link também aqui na descrição para você desse post, ele é muito legal.
e ele questiona a importância que a gente dá para algumas métricas, tá? Algumas métricas, alguns indicadores, isso serve para várias coisas da nossa vida, tá? Então, ele vai perguntando o seguinte, né? Ok, eu quero, né, ter X visitantes no meu site por mês. Tá, e por quê? Né? So what? E daí? Por que isso é importante? Vá fazendo isso até que você não consiga mais responder. Aí chega um ponto que você já tem uma resposta, né, se isso é realmente importante ou se não valeria tanto a pena assim. E por fim, a letra T do nosso SMART significa temporal, tá? Então coloque um prazo para que essa meta seja alcançada. Tá? Se você não tem um tempo para que essa meta seja alcançada, fica complicado, né? Vira, né? Tem algumas frases aí que é aquela história, um objetivo sem um plano é só um sonho. Então, se você não traça um plano, não tem uma meta, não tem uma data para que aquilo aconteça, vai ficando para depois, e aí só Deus sabe quando aquilo vai acontecer. Então, coloque prazos, funciona bastante, ok? Bom, né? Entendidas as metas, as regrinhas do SMART para você criar suas metas, né? Isso serve, né, tanto para sua vida pessoal quanto para o trabalho, né? Mas tendo entendido isso, vamos imaginar aqui que você está ali cara a cara com o Google Analytics, né? Tá ali encarando o bicho e você precisa tirar alguma informação útil dali, né? Começar a entender de fato o que aqueles números significam para sua estratégia, o que você pode fazer de diferente usando esses números como suporte. Ok, vamos lá. A primeira coisa, é muito importante que você entenda a origem desses dados, né, e como eles se comportam. O que eu quero dizer com origem? Veio do Facebook? Veio do Google Analytics? Também, mas da onde o Google tira essa informação de dentro do seu site? Tá? É de um clique? É da visualização? Né? Como que como é que essa medida se comporta? Tá? Então, de acordo com o comportamento do consumidor que gerou essa medida para você, então é bastante importante fazer essa relação. Outra coisa, né? Então, vamos pensar aqui uma métrica, aqui um indicador, na verdade, um indicador que ajuda você a entender um pouquinho melhor o comportamento das pessoas no seu site. Chama-se páginas por sessão. O que significa isso? Né? Esse indicador ele é composto, né, pela média das páginas visualizadas em uma única visita. Ou seja, né, eu entrei lá no seu site e vi 3 páginas. Aí o Joãozinho entrou no seu site, viu 2 páginas e assim por diante. Então o Analytics, né, o Google Analytics, vai fazer uma média das visualizações de página pelo total de visitas que você teve e vai gerar aquele número quebrado ali, que a média dele, dependendo do segmento de mercado ali que você tem, é 2, 3, né? Vamos dizer assim, algum número quebrado em torno disso, certo? Então isso significa que, né, as pessoas estão vendo uma página só no seu site, na média? 2 páginas na média? Né? Então o que está faltando para que elas se interessem mais e naveguem mais? Poxa, colocar links internos pode ajudar na profundidade da visita, pode fazer com que a pessoa se interesse mais por outros assuntos que você também fala no seu site. Então, essa é uma ação direta que você pode tomar em cima desse indicador. Outro indicador que vai ajudar bastante a transformar número em estratégia para você é a taxa de conversão. Tá? E a taxa de conversão ela é aplicável para qualquer canal. Vamos pensar agora outro exemplo prático. Tá? Você está lá analisando o relatório do seu funil de inbound marketing, se você já está trabalhando com isso, se não, dá uma olhada ali no nosso blog também, tem um artigo muito bacana falando sobre inbound marketing, o que é, como funciona. Vou colocar o link aqui também para vocês. Né? Aqui na descrição você vai encontrar todos os links que eu estou falando aqui. Bom, então imagine lá que você está vendo o relatório do seu funil de inbound marketing e quer saber a efetividade dos canais que você utilizou para atrair novos leads para sua base, né? Ou seja, novos cadastros para sua base de e-mails. Então, vamos pensar assim, você pode usar tanto o Google Analytics quanto a sua ferramenta de inbound marketing, e aí, né, é aquela que você quiser. Pode ser até ferramentas que não sejam necessariamente de inbound marketing, como os autoresponders, como MailChimp, coisa do tipo, né? E dê uma olhada nas principais fontes de tráfego, tá? Da onde estão vindo essas pessoas. Se você entrar lá na área de relatórios da sua ferramenta de inbound marketing ou do seu autoresponder, você vai encontrar coisa desse tipo. No Google Analytics isso está mais fácil, né? É só você entrar ali naquela opção aquisição e ali pelos canais, né, as origens do tráfego,
e aí você começa a observar alguns números bem importantes, ok? Então você vai ver lá da sua ferramenta de inbound marketing, né? Você vai anotar o total de leads vindos daquela fonte de tráfego. Vamos supor aqui, busca orgânica do Google, pode ser Facebook Ads, você escolhe a fonte de tráfego. Depois vai anotar o total de visitas vindas dessa mesma fonte e depois dividir, né, o total de leads gerados pelo total de visitas e multiplicar esse número por 100. Por que eu digo multiplicar por 100? Porque aí você vai ter um percentual, tá? Então, em vez de ter 0, alguma coisa, você vai ter 2%, 3% e aí por aí vai. Tá? Então, beleza, legal, você já tem a taxa de conversão por fonte de tráfego. Você só repetir essa mesma fórmula para as outras fontes de tráfego que você quiser. Você pode fazer isso, agrupar as fontes de tráfego de acordo com as etapas do seu funil e aí você consegue entender a taxa de conversão de uma etapa para outra também. Então, assim, você fazendo esse tipo de coisa, você consegue entender quais conteúdos e quais canais estão agradando mais as pessoas no seu site e gerando mais cadastros em cima disso, tá? E também tem uma outra forma de você, né, saber se o seu conteúdo está agradando mesmo as pessoas. Então, são duas métricas aqui, né? Uma delas a gente já falou, que é a taxa de rejeição, e a outra é o tempo médio na página. Tá? Então, como a gente já sabe, a taxa de rejeição não significa necessariamente que as pessoas estão odiando o que você fez, tá? Só quer dizer que elas entraram, né, aquela visita teve só uma page view, só uma visualização de página, ou então que não houve uma interação durante essa visita, ou seja, as pessoas não clicaram. Às vezes isso é bem frequente para um blog, né? Você não precisa se desesperar para isso, por causa disso. Ah, mas você falou que a taxa de rejeição era uma métrica de vaidade. Bom, ela é, mas não significa que você vai desprezar completamente essa métrica, tá? Então, a taxa de rejeição, se você olhar para ela com a compreensão do que ela realmente significa, vai perceber que ela vai trazer muita informação valiosa para você. E o mais interessante é que esses dois indicadores juntos, né, a média do tempo numa página e a taxa de rejeição, eles estão bem relacionados, eles caminham juntos, né? Então, muitas vezes uma página no seu blog ela pode ter uma taxa de rejeição alta, mas se você for olhar, o tempo de permanência das pessoas é bastante grande, então significa que as pessoas realmente se dedicaram à leitura daquilo que você colocou. E aí uma forma de tentar corrigir essa taxa de rejeição alta, né, fazer com que as pessoas cliquem mais, de novo, é colocar links internos ou melhorar, né, o design da sua página, caso seja uma landing page, uma página de campanha, um hot site, alguma coisa assim. Então, tem uma ferramenta muito legal que também está linkada lá no nosso post de 36 ferramentas, caso você não tenha visto, o link está aqui na descrição, que é o Hotjar. O Hotjar, você faz um mapa de calor e daí você começa a visualizar onde as pessoas estão clicando, se elas passaram reto, deixaram de clicar em algum lugar importante, você já começa a entender os comportamentos de visita das pessoas. Então, né, só um exemplo aqui falando dessas métricas, como melhorar isso, observando o tempo das pessoas no seu site, isso pode ser no Google Analytics, usando o Hotjar, né, analisando esse comportamento mais profundamente, você vai saber de fato, né, se as pessoas estão gostando do conteúdo pelo tempo que elas estão passando lá. Então, assim, se você tem um artigo bastante longo, é recomendável que essas pessoas passem pelo menos 3 minutos neles, né? Se você escreveu bastante, você sabe que a pessoa demora um pouquinho para ler. Então, se foi menos de 2, 3 minutos, dependendo do tamanho do seu artigo, aí você tem um problema, tá? Tem que começar a ajustar o tamanho dos seus artigos. Uma outra forma bem legal também de você avaliar o sucesso das suas publicações é usar uma ferramenta, né, que ela tem um plano grátis, ele é limitado, mas já ajuda um pouquinho esse plano grátis, que é o BuzzSumo, tá? Eu vou colocar o link aqui para você também. Ele está lá no nosso artigo sobre as 36 ferramentas que eu usei, testei e coloquei lá para vocês de marketing digital. Tá? Ele funciona de uma forma muito simples, é só colocar o link do seu site ou o link de um artigo específico que você quer analisar e ele já vai mostrar para você o total de compartilhamentos em várias redes sociais, né? Vai te dizer a popularidade desse artigo ao longo, né, através das redes sociais. Bom, então, depois de todas essas dicas aqui, você não tem mais desculpa para sair fugindo de relatórios ou dizer que não entendeu o que os números queriam dizer, né? Que eu acho que já deu para
você tem uma boa ideia. E lá no artigo também tem algumas outras dicas que com certeza vão te ajudar bastante. E se mesmo assim você tá com medo, tá um pouco inseguro, é normal, tá? Não precisa se desesperar também, de novo, né? A gente tem passa lá na nossa biblioteca de materiais lá no site, a gente tem um modelo de relatório de marketing digital que com certeza vai te ajudar bastante, tá? Então já tem algumas sugestões de análise, o que fazer com cada número, tá? Ele é bem completinho e vai te ajudar. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa bacana nesse vídeo, né? Que essa é a nossa missão aqui na Mote, sempre ensinar uma coisa legal pra você. E se você ficar com alguma dúvida, é só escrever aqui pra gente nos comentários, ou então manda um e-mail pra gente, é só entrar lá motedigital.com, clicar lá em contato e o seu e-mail vai cair direto na minha caixa, tá? Fique à vontade, é só perguntar. Feito? Um grande abraço e até a próxima!